O governo do estado está fazendo várias reuniões com representantes dos municípios que decretaram situação de emergência, como também representantes dos comitês das bacias hidrográficas. A ideia é traçar metas para um uso consciente da água, já que o estado vive uma das piores secas dos últimos 40 anos. Por telefone, eu conversei com o presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, o Robson Monteiro, que explicou como é que está sendo essas ações. Bom dia a todos os ouvintes aí. De fato, a gente está com uma série de reuniões acontecendo por todo o estado do Espírito Santo. Essas reuniões têm como característica, abrir o diálogo com a sociedade no sentido de promover uma redução do consumo. Ao invés do que foi adotado em outras experiências do Brasil, o estado do Espírito Santo inicia um diálogo com a sociedade, com os comitês de bacia, reconhecendo o papel importante que esses comitês têm junto aos usuários de água. Então a gente teve já duas reuniões. A primeira foi sexta-feira em Santa Maria de Jetibá, envolvendo aí o Comitê da Bacia de Santa Maria. Ontem nós tivemos uma outra reunião com o Comitê da Bacia do Rio Itapemirim, na cidade de Cachoeiro, e hoje nós temos uma terceira, pegando ali a região de Guarapari e de Benevente, na cidade de Anchieta. A gente sabe que na nossa região a gente tem municípios como Ibitirama, que fica perto aqui da gente, que lança essa água na bacia do Itapemirim, mas a gente também tem municípios como Guaçu e Divino de São Lourenço, que lançam aí para o Itabapoana. Essa preocupação também com o Itabapoana, já que a gente sabe que o estado vizinho está com problema de captação no rio deles? Sim, essa preocupação ela se estende a todo o estado, A resolução que a AGE promulgou na semana passada, ela vinha com uma série de orientações, O caso da bacia do Itabapoana, ele é um pouco diferente porque é um rio de domínio da União, Não tem um comitê estadual instituído aí, mas o governo do estado começa a dialogar, inclusive, com órgãos do governo federal, no sentido de buscar soluções para todas as regiões do estado. E quando a gente fala dessa gravidade, que tipo de metas e de objetivos estão sendo pontuados nessas reuniões, Robson? Bom, a primeira a gente tem um monitoramento constante aí do cenário, Então o monitoramento ele passa a ser intensivo, dia a dia esse comitê hídrico governamental, que é a reunião de todos os órgãos de governo ligados diretamente ao assunto, se reúnem no final do dia para traçar algumas decisões. As primeiras medidas foram no sentido de impedir, pelo menos temporariamente, a entrada de novos usuários de água no sistema, ou seja, pedidos de outorga para fins produtivos estão suspensos inicialmente por 90 dias. Existe a possibilidade de revisão dos usos autorizados, e é isso que a gente não quer fazer sem antes ouvir a sociedade. O governo divulgou aí que teve um problema em Alto Rio Novo, inclusive um problema relacionado à irrigação. É isso que a agência não quer, que essa água seja desviada, que os cursos dos rios sejam desviados? Exato, a gente sabe que tem aí alguns usuários que nesse momento estão fazendo uso não autorizados, usos irregulares, fazendo verdadeiros rios paralelos, dragando o rio para dentro de poços, para bombear áreas de irrigação. E isso a gente tem coibido, no sábado o caso de Rio Novo se deu graças a uma denúncia anônima. Então a sociedade ela participa não somente contribuindo com a redução do consumo, mas também nos ajudando a vigiar aqueles que não estão tão engajados assim nesse momento. Quando a gente fala dessa situação dos 40 anos, uma seca tão grande, como nunca antes vista há tanto tempo, a gente fala muito da zona rural, como você está falando da irrigação. Mas o agricultor também está sofrendo com nascentes que secaram, córregos que diminuíram muito a vazão. Isso é preocupante também na zona rural? Sim, o que a legislação fala é que o uso prioritário é abastecimento humano, E aí não importa se é o abastecimento humano nas grandes cidades ou se é o abastecimento humano da população rural. Essa é a prioridade. E diante dessa prioridade, todos os outros usos se submetem, sendo obrigados aí a reduzir a intensidade do seu uso. O que a gente está discutindo nesse momento é qual é essa intensidade. Ela não é a mesma para o estado inteiro, ela é diferenciada em cada bacia hidrográfica e ela vai ser negociada com a sociedade. Aqui no Sul, 9 municípios já decretaram situação de emergência. Você conversou com alguns representantes de municípios ontem. Essa situação, como é que você vê depois da conversa de ontem? Como é que você vê a situação do Sul do estado?
Bom, o sul do estado principalmente porque o sul do estado é uma região em que normalmente não passa por períodos tão acentuados de estiagem, né? Basta a gente lembrar que o problema da estiagem no Espírito Santo não é a sua ocorrência em si. De fato, a gente tem a ocorrência de estiagem, principalmente na região norte e noroeste, e em outro período do ano, no mês de junho. A preocupação é que nós estamos num período que deveria estar chovendo, né? Que deveriam estar sendo recarregadas as nossas áreas de nascente. A não ocorrência disso indica que nós teremos um ano de 2015 com severas dificuldades. O tamanho dessa dificuldade ainda vai depender do desfecho desse último mês e meio que a gente tem da estação chuvosa. No caso do sul do estado, decretar a situação de emergência possibilita que a prefeitura tome algumas medidas emergenciais, inclusive no sentido de coibir os irregulares, mas também de buscar alternativas, contratar caminhões-pipa para fornecer água para a população. Então, Robson, acho que só após essas reuniões que o Estado vai apresentar de fato o que será feito, além dessa conscientização da comunidade que já começou também. Exato, como eu coloquei, o Estado não quer tomar nenhuma medida unilateral, a gente está dando um tempo para dialogar, para receber as propostas e a partir disso, avaliando a situação que venha a se consolidar nos próximos dias, se necessário tomar medidas mais duras. Então, ok, queria te agradecer pela entrevista. Eu conversei com o Robson Monteiro, ele que é presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos aqui do Espírito Santo. Robson, muito obrigada. A gente vai se falando para atualizar o pessoal, principalmente da zona rural, que precisa muito dessas informações. Eu que agradeço a toda a população aí do sul do estado por aderir ao nosso apelo de envolvimento, de uso mais consciente da água. Mas é muito importante essa entrevista do Robson Monteiro, que vem dando aí entrevistas em todos os veículos de comunicação do Estado, porque a intenção, segundo ele, é isso que a gente ouviu agora, é conversar e saber qual o caminho tomar. Hoje cedo, municípios continuam decretando situação de emergência no Espírito Santo, alguns decretando agora situação de calamidade pública. Então, não é brincadeira, é coisa séria, a situação é agravante, precisamos ter essa consciência de reutilizar a água e quando usar água tratada, usar com muita razão, realmente usar sem desperdício, sem trocar água por vassoura, né? A gente tem que usar mais a vassoura, menos água e saber fazer um racionamento dentro de casa, tempo de banho, isso é muito importante. Então, vamos ver, o pessoal que está sem água já não sabe nem mais o que fazer. Eu estava conversando ainda há pouco com o Bruno aqui, as minas da cidade são cheias em qualquer horário do dia, porque pelo menos aquela água garantida da comida, né, de um banho, uma água melhor, as pessoas estão tentando garantir nas minas da cidade. Então a situação é grave e você que não está sentindo essa falta d'água, por favor, economize para o próximo não sentir tanto.